Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação, estamos chegando na quarta fase da criação, novo céu, nova terra. Porém, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, nós estamos fazendo um resumo de toda a Bíblia, de todas as eras, das datas. É um resumo bem coeso, mas um resumo que dá para compreender toda a escritura e toda a história. E nós paramos no vídeo passado, nos dias atuais. Eu dei ênfase à Rua Azusa, 1906, Los Angeles, quando a doutrina do batismo com o Espírito Santo voltou a ter evidência no meio evangélico, e hoje existem muitas igrejas pentecostais, né? Nós cremos nesse movimento pentecostal dos dons espirituais, do falar em línguas. Depois novas doutrinas foram sendo restauradas, doutrina de cura, de milagre, de prosperidade. Hoje nós estamos vivendo uma revolução do tempo da graça. Nós estamos vivendo um tempo onde a graça de Deus ela tem sido ensinada de maneira extraordinária. Temos abandonado as leis, o evangelho dos homens, para avançarmos o evangelho de Jesus Cristo. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de fevereiro de 2021. Jesus não voltou ainda, mas o que nós esperamos é a volta de Jesus. O povo esperava a vinda do Messias e ele veio. O povo esperava depois a ressurreição, ele ressuscitou. Agora eles esperavam o derramar do Espírito, o Espírito foi derramado. E nós agora estamos aguardando o arrebatamento. Nós cremos que Jesus voltará e fará um arrebatamento secreto da sua igreja. Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses 4,16, que o anjo tocará a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e estaremos com o Senhor nos ares. É isso que nós estamos esperando, o arrebatamento. Uma pessoa me disse: nós não estamos esperando o fim. Não, nós não estamos esperando o fim. Nós estamos aguardando o arrebatamento. O fim se dará muito depois. Nós não estamos aguardando o fim. Nós estamos esperando o arrebatamento, e pelas escrituras nós percebemos que está muito próximo de Cristo estar voltando para arrebatar a sua igreja. Bom, se acontecer isso amanhã ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, então os fatos serão os seguintes: se o arrebatamento acontecer e a igreja for tirada da terra, e o Espírito Santo vai continuar aqui para poder haver salvação ainda, mesmo depois que a igreja foi retirada. O primeiro evento será o tribunal de Cristo, onde Cristo julgará as obras de cada cristão, e as obras passarão pelo fogo. O que for pedras preciosas, ouro e prata, será aprovado, receberá galardão, mas o que for feno, o que for palha, o que for madeira, será queimado no fogo. Isso está nos falando de obras que são aprovadas e obras que são desaprovadas por Deus. Toda obra que não existe o amor e a fé sendo a motivação primária, serão obras que serão queimadas e destruídas, e não haverá galardão. Então isso quer dizer que após o arrebatamento, no céu, entre as nuvens, Cristo fará o seu julgamento, e é o julgamento para galardão, para recompensas. Bom, então nós vamos entrar no reino de Deus, no reino dos céus, e nós vamos ceiar com Cristo durante 7 anos. Nós teremos essa ceia maravilhosa, esse banquete de Cristo para os arrebatados. Enquanto isso, aqui na terra, nós vamos estar desenrolando vários eventos na terra. O primeiro que vai encabeçar todos os demais é o arrebatamento da igreja. É quando a igreja é arrebatada, então se sucede vários eventos, certo? No capítulo 4 de Apocalipse vai narrar o período da grande tribulação.
Do capítulo 4 em diante, a palavra igreja ela não aparece mais, porque nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. O que é a grande tribulação? É um período de muita angústia, sofrimento, tristeza, perseguição sobre o povo de Israel. Todo mundo sofrerá, mas a grande tribulação é específica e especial para o povo de Israel. Serão 7 anos de grande tribulação, como nunca houve antes. Olha que os judeus já foram perseguidos, massacrados, mas será uma tribulação como nunca houve antes. Então, esses 7 anos que constitui os 7 anos da tribulação ou da grande tribulação, será anos de muita tristeza e angústia para Israel. E os gentios também vão sofrer muito com isso. Mas os que mais sofrerão serão os israelitas, os judeus. Então, se Cristo voltar agora, começa os 7 anos de grande tribulação. E esses 7 anos são divididos em 2, 3 anos e meio que serão aparentemente bons, e 3 anos e meio que serão terrivelmente catastróficos para Israel e para o mundo. Nesse período se levantará o homem da iniquidade, o anticristo. E ele será um governador poderoso, um governador de proporções mundiais, e ele terá consigo falso profeta, um homem também que recebeu o poder do próprio Satanás para fazer sinais e prodígios em nome do anticristo. Uma estátua será erigida ao anticristo, essa estátua terá poderes extraordinários, poder de falar, e é nesse tempo que se instaurará a marca e o número da besta, que é o 666, que será colocado ou na testa ou na mão direita das pessoas. E a Bíblia é clara em dizer que todos aqueles que aceitarem o sinal do anticristo ou da besta estarão com suas vidas condenadas ao inferno. Durante esse tempo de grande tribulação haverá muitos eventos, muitos, dentre os quais nós podemos citar que um livro é aberto no céu, um livro com 7 selos, e conforme esses selos são abertos pelo Cordeiro de Deus que venceu todas as coisas, o que está escrito nesse livro começa a se cumprir aqui na terra. Então são 7 selos, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós vemos os selos sendo retirados e acontecendo coisas terríveis aqui na terra. Em seguida nós vemos os anjos, 7 anjos com 7 trombetas, soando cada trombeta, e ao soar a sua trombeta um castigo é derramado sobre a terra. Nós vemos mais 7 anjos com 7 taças cheias da ira de Deus derramando sobre a terra e acontecendo castigo sobre a terra. Nós vemos que dentre esses 21 castigos, que são os 7 selos do livro que é aberto pelo Cordeiro, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas e os 7 anjos que derramam as 7 taças, existem pragas e existem sofrimentos específicos que são chamados de ai, os 3 ais. Um deles é que a morte será tirada por 5 meses, e as pessoas vão tentar morrer, não vão conseguir do tamanho sofrimento. O outro é que 200 milhões de demônios serão soltos do abismo para perturbar a terra, e Satanás será derrubado das esferas, das regiões celestiais por Miguel. E nós vemos essas coisas acontecendo nesses 7 anos. Enquanto isso, a igreja está nas bodas do Cordeiro, comemorando, recebendo as honrarias da salvação. E nós vemos que durante esses 7 anos o anticristo terá um ódio muito grande de Israel, porque nos 3 primeiros anos ele fará um contrato, uma aliança de paz com Israel. E depois desses 3 anos e meio ele romperá essa aliança, e ele começará a perseguir Israel e levantará boa parte do mundo para destruir Israel. Então durante 3 anos e meio ele lutará ferrenhamente com os termos das terras de Israel. Então veja que nós estamos falando desses 7 anos da grande tribulação. Durante esses 7 anos, Deus levantará 144 mil missionários, 12 mil de cada tribo de Israel, tirando a de Dan, e foi colocado no lugar da tribo de Dan, a tribo de José, para pregar o evangelho e levar a salvação às pessoas, às nações.
Nós vemos que haverá duas testemunhas que vão fazer sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor, fazendo coisas, anunciando o juízo de Deus, a vitória do Senhor, a salvação. Alguns dizem que esses dois homens são Moisés e Elias, ou Elias e Enoque. Elias e Enoque porque eles não morreram e eles virão para morrer. E eles morrerão na praça de uma grande cidade, que a maioria acredita ser Jerusalém. Depois de 3 dias eles serão levados aos céus. Anjos estarão falando o evangelho nos ares. E então esses 7 anos são 7 anos de grande manifestação espiritual. Muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas vão morrer por amor ao Senhor, por não aceitar o sinal do anticristo. E muitas pessoas vão aceitar o sinal e já estarão condenadas ao inferno. Nesse tempo nós falamos que existirá a trindade satânica, o antipai, que é Satanás, que dará o seu poder completamente ao antifilho, que é o anticristo, e haverá o anti-espírito, que é o falso profeta, que sairá para o mundo fazendo campanhas em nome do anticristo. Veja que nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, o anticristo vai atacar Israel de uma tal forma que, ao findar desses 3 anos e meio, Israel já estará quase que sendo derrotado e destruído. E então, no final desses 7 anos, Jesus voltará com a sua igreja. Agora é a volta de Jesus. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. 7 anos depois acontece a volta de Cristo. Cristo volta e Cristo é reconhecido por aquele remanescente de Israel. Eles se arrependem, Cristo os toma para ele, os coloca entre as pernas. Cristo, ele salva o povo de Israel das mãos do anticristo, e os povos que estavam ali diante de Israel, os exércitos de soldados que estão ali para destruir Israel, são vencidos pelo poder de Jesus Cristo. O anticristo e o falso profeta, que são 2 homens, são lançados no lago de enxofre e fogo, que já está queimando com fogo, e eles são os primeiros a inaugurar ali no momento que Cristo volta, no findar dos 7 anos. E daí começa o reino milenar. Esse reino milenar é depois dos 7 anos da grande tribulação, e a tribulação termina com a volta de Cristo, Cristo vencendo o anticristo, mandando ele para o inferno com o falso profeta, vencendo os exércitos das nações contra Israel, salvando o remanescente de Israel. Eles reconheceram que eles tinham transpassado o Messias, diz o livro de Zacarias, e agora Cristo começa o seu reino, começa o milênio. São 1000 anos literais em que Cristo reinará. E a primeira ação do milênio é julgar as nações. Mateus capítulo 25 mostra o julgamento das nações, para ver quais nações serão aptas a participarem do milênio. Todas as nações que foram contra Israel, que perseguiram Israel, que desampararam Israel, serão julgadas e condenadas. E as nações que tiveram amparo a Israel serão introduzidas no milênio, nesses 1000 anos de paz. Isso significa dizer que no milênio, muitas pessoas que não aceitaram a Jesus, que não têm salvação, vão viver o milênio e vão ter oportunidade de receber a salvação e o evangelho, porque Cristo desceu à terra e será o rei de toda a terra e julgará toda a terra durante 1000 anos, e sua sede será em Jerusalém, juntamente com a sua igreja, que foi ressuscitada e arrebatada, e agora está com ele, para governar com ele no milênio, nesses 1000 anos. E durante esses 1000 anos, os judeus, aquele remanescente que se arrependeu de ter matado o Messias, o aceita, e agora eles serão os missionários que vão pregar o evangelho do reino em todas as nações. Os judeus vão ser espalhados por toda a terra para serem missionários em todas as nações, e todas as nações vão conhecer o evangelho, e então aí sim se cumpre aquela palavra: então virá o fim, porque os judeus vão ensinar todas as nações o evangelho
e haverá durante o milênio muita glória, muito poder, muita unção, até porque que Deus, Jesus, depois de ter prendido Satanás e depois de ter aprisionado, lançado no lago de enxofre e fogo, o falso profeta e o anticristo, ele prende Satanás no abismo durante 1000 anos. Então a terra durante 1000 anos não terá a ação de demônios, de espíritos malignos, de Satanás. E o Espírito Santo será derramado de forma plena sobre toda a carne. E haverá a pregação do Evangelho, e a presença de Jesus estará na terra, junto com seus remidos, a igreja que foi arrebatada e salva. Então veja que não haverá doenças, porque as pessoas vão ser curadas e vão manter saúde. A Bíblia diz que as pessoas que morrerem com 100 anos estão morrendo muito novas, talvez até porque cometeram algum pecado e por isso morreram, mas a idade das pessoas será como das árvores, 1000 anos, as crianças vão brincar com o leão, com a serpente, não haverá mais essa asperidade na natureza, e esses 1000 anos não haverá mais indústria bélica, os equipamentos bélicos vão ser desmontados para a agricultura, não haverá indústria farmacêutica, porque haverá saúde e cura espalhada por todos os lados, não haverá necessidade de rondas policiais, de presídios, porque as pessoas vão estar sendo ministradas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, Satanás preso, a luz do sol será 7 vezes maior, haverá uma restauração natural de todas as coisas criadas, a água, o solo, as plantas darão seus frutos, as árvores na sua plenitude, como foi tensionado no começo. Haverá uma restauração da terra progressiva. Isso durará 1000 anos com Cristo reinando. As pessoas vão a Jerusalém nesses 1000 anos, haverá o templo em Jerusalém durante esses 1000 anos, e as pessoas vão ouvir as leis saindo de Sião, elas vão ouvir as leis saindo da boca do próprio Jesus. Então haverá um tempo de muita prosperidade, de muita paz. As pessoas vão continuar reproduzindo, sendo abençoadas com a paz, com a saúde e com muita prosperidade. Todos serão muito prósperos, não haverá miséria, porque Cristo está reinando. Mas ao findar desses 1000 anos, talvez 40 anos, alguns dizem 40 anos antes de acabar esses 1000 anos, Satanás será solto, e Satanás ele fará com que os homens da terra se rebelem contra o reinado, contra o reinado de Jesus Cristo. E aí diz a Bíblia que uma multidão como a areia do mar virá contra Jesus em Jerusalém. Veja que eles tiveram 1000 anos de paz, de prosperidade, mas muitos desses homens não eram contentes com o reinado do Senhor Jesus no milênio. Então Satanás é solto, e em 40 anos ele consegue fazer uma grande rebelião, trazendo muitos homens para se rebelar contra Cristo em Jerusalém no final do milênio. Nós sabemos que a derrota de Satanás será iminente, a derrota daqueles homens, mulheres que estão contra Cristo também morrerão ali, serão penalizados, e aí acaba com essa rebelião. Porque todas as eras as pessoas foram provadas. Se Satanás não fosse solto, as pessoas do milênio não seriam provadas, e então as pessoas entrariam para a eternidade sem serem provadas, e todas as outras pessoas e anjos que entraram na eternidade foram provados. Nós vimos isso na dispensação dos anjos, que Lúcifer convenceu os anjos e os outros foram provados e aprovados. Os que foram com Lúcifer foram desaprovados. E é por isso que no milênio Satanás é solto para poder provar as pessoas, e se vê uma multidão como a areia do mar para lutar contra o Messias, e eles perdem, e aí acaba o milênio. Acabando o milênio, esses 1000 anos, o grande trono branco, o trono de Deus, o trono do juízo final, ele desce sobre a terra, e então todos os mortos, desde Adão até o último cidadão do milênio que morreu na rebelião
de Satanás contra Cristo, ressuscitam, se aparecem diante do Senhor Jesus, e todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E essas pessoas que ressuscitaram, desde Adão até o último habitante do milênio que morreu, serão julgados no juízo do grande trono branco, chamado também de juízo final. Então diz a Bíblia que os livros serão abertos para julgar os mortos. Diz a Bíblia que o inferno dará aos seus mortos, que o mar dará aos seus mortos, que os mortos ressuscitarão para se ajoelharem diante de Cristo e serem julgados. E todas as obras de todos os ímpios está sendo escrita, relatada minuciosamente, para que no dia do juízo possa ser lido diante deles o porquê, o motivo deles estarem sendo condenados. Diante do juízo do trono branco, ninguém será salvo, não haverá uma única pessoa salva, mas esse juízo é única e exclusivamente para mostrar, provar, revelar que o julgamento deles é justo, e eles estão sendo enviados para o castigo eterno com justiça, porque os livros que vão ser lidos comprovam isso. Os anjos também serão julgados, diz a Bíblia, os anjos que deixaram seu principado, os anjos que não foram fiéis ao Filho de Deus, eles também serão julgados. E aí diz a Bíblia que a igreja julgará os anjos, ou seja, nós teremos participação assídua, nós, os remidos, os que fomos arrebatados ou ressuscitados juntamente com Cristo, nós participaremos assiduamente desse dia do grande juízo final. Todos os homens serão julgados e os homens serão lançados no lago de enxofre e fogo, que é preparado para o diabo e seus anjos. Veja, portanto, que o anticristo e o falso profeta está no lago de enxofre e fogo 1000 anos antes de Satanás. 1000 anos depois, Satanás e todos os demônios são lançados nesse lago. E em seguida, ao findar o juízo do grande trono branco, todos os homens que ressuscitaram desde Adão até o último homem que morreu no milênio serão ressuscitados para se ajoelharem, serem julgados e depois serem lançados também no lago de fogo e de enxofre que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Então nós chegamos no fim do milênio com o juízo final. O juízo final termina, conclui com essa terra que começou em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, a restauração da terra, ela vai até o juízo final, e daí, depois do juízo final, nós vamos ter o novo céu e a nova terra. E agora então, chegamos nesse novo céu, nessa nova terra, nesse resumo muito simples e muito rápido de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22, e agora só resta o novo céu, a nova terra e a eternidade. Graça e paz, que você possa estar acompanhando e raciocinando aí com o que Deus está fazendo.